Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Há 2 meses atrás, ali no início da temporada da NFL, né, eu havia feito um vídeo, né, contando um pouco da origem e do significado, né, dos nomes dos clubes, né, das franquias da NFL, né. Nos Estados Unidos, né, em todas as ligas esportivas americanas, né, você tem geralmente os times, né, eles carregam o nome da cidade e um segundo nome que é meio que um apelido, que é meio que uma marca, assim, que identifica o clube, que se torna uma marca registrada por qual o time passa a ser conhecido, né? E na época eu expliquei, na primeira parte do vídeo, eu falei sobre os times da AFC, né, da Conferência Americana, e nesse vídeo eu vou falar sobre os times da NFC, né? Da Conferência Nacional, dos outros 16 times aí da NFL. Vamos então conhecer aí o significado e a origem dos nomes dos times aí da NFC. Primeiro time, o Philadelphia Eagles, né? Philadelphia Eagles, que é o atual campeão da NFL, né? Do quarterback Jalen Hurts, né? Que tem ali a famosa jogada do tutti push, né? Treinado aí pelo Nick Sirianni. O Philadelphia Eagles, a origem do nome, a escolha pelo nome Eagles, né? Eagles em inglês significa águias, né? E o nome escolhido pelo proprietário foi em referência ao New Deal, né? Um programa que marcou a recuperação econômica dos Estados Unidos após a Grande Depressão de 29, né? Então, e aí, né, a ideia, a águia, né, os donos do time para representar, os donos do time escolheram a águia para representar exatamente esse novo momento do país, né, que estava voando, né, alto na economia, e os donos do time queriam que o time, assim como a economia do país, voasse alto, né? Então, por isso o nome Philadelphia Eagles. E a águia, né? A águia é o símbolo do país, né? O símbolo da nação norte-americana. A águia representa os Estados Unidos em moedas, notas, né, no brasão do país, né? Então tem a ver aí com esse lado meio nacionalista, assim, a escolha pelo nome Eagles, né? O nome aí da equipe do Philadelphia Eagles. Indo agora para o Dallas Cowboys, né? O Dallas Cowboys, que talvez é o time mais rico, né? Acho que é o time mais rico da NFL, é o grande time, assim, mais rico, assim, da NFL. A origem dos Dallas Cowboys, né, é em referência, o nome Cowboys, né, é em referência direta à tradução, né, do cowboy texano, tem a ver com o cidadão texano, né, o cowboy texano, né, é ligada à agropecuária e à identidade do Texas, né. A escolha foi feita pelo proprietário, né, a ideia é para representar a força, a independência, o orgulho regional, né, da cidade de Dallas, e o escudo, né, o logo do Dallas Cowboys é uma estrela, né, uma estrela azul, exatamente também porque o Dallas é conhecido como Delone States, como Delone, como é que é? The Star, Delone State, o estado da estrela solitária, né? Então é por isso que carrega a estrela, né? É por isso que o time carrega a estrela também no logo, é por causa do Dallas ser conhecido como o estado da estrela solitária lá nos Estados Unidos. O New York Giants. O New York Giants tem uma origem dupla, né? Foi uma homenagem ao antigo time de beisebol da cidade de Nova York, porque antigamente o time da cidade de Nova York era o hoje São Francisco Giants, que hoje disputa a MLB,
né? Na Liga de Beisebol americana, se mudou para São Francisco, e aí o time trouxe esse nome Giants de novo, agora colocou o nome Giants, New York Giants, e também tem a ver, né, simboliza a grandeza econômica e cultural da cidade de Nova York, né? Nova York é a grande cidade dos Estados Unidos, né? É aquela cidade fantástica lá com Times Square, né? E tem esse duplo significado, né? Tem essa homenagem ao antigo time de beisebol, né, que se mudou para São Francisco, e tem esse nome Giants, que tem esse nome de gigante, de grandeza, né, da cidade de Nova York. Indo agora para Washington Commanders. Aí aqui a gente tem que fazer uma explicação um pouco mais longa, que assim, antigamente o time de futebol americano de Washington, ele era conhecido como Washington Redskins, né? Inclusive o logo era esse aqui. O logo era esse, né? Um logo muito popular até, né? Era muito comum você ver camisas, né? Camisas com esse logo, né? E o logo Redskins, né, ele fazia muito sucesso, né? E aí, o que era Redskins, né? O nome oficial ele foi usado de 1933 até 2019, né? Quando ele começou ainda em Boston, né? E aí quando o time se mudou para Washington, né? Ele seguiu com o time em 1937. O nome ele fazia referência aos povos nativos, né, norte-americanos, aos índios, né, aos índios. E Redskins, numa tradução, né, pro português, é o índio pele vermelha, né, o famoso pele vermelha, né, e tinha esse logo com o chefe indígena, né, e que se tornou uma marca, né, uma marca do clube, e se tornou muito popular nos Estados Unidos, né? E ao longo das décadas, né, o termo ele passou a ser ofensivo, né, pois era usado historicamente de forma depreciativa, né, aos povos indígenas, né, os índios, os povos indígenas, né, os pele vermelhas, né? E aí o nome se tornou problemático, né? O termo começou a receber cada vez mais críticas, né? Porque era considerado um insulto racial, né? Comunidades indígenas pediram a mudança, né, nos anos 70. A mudança não veio, né? Protestos então ocorreram, né? Aconteciam em praticamente todos os jogos da equipe. E aí o clube, por anos, ele resistiu à mudança, né? Até que em 2020, né, em 2020 houve o estopim, né, após os protestos sociais nos Estados Unidos, e aí por pressão ali até dos patrocinadores do time, né, a FedEx, a Nike, a Pepsi, o time anunciou a mudança, né? E aí os donos da equipe anunciaram que iam retirar o nome da equipe, o nome Redskins, e aí houve uma transição, né? Em 2020, em 2021, o time jogou com o nome de Washington Football Team, que era um nome, para mim, ridículo, né? Que era um nome era um nome meio de faculdade, né? Um nome de universidade, time de universidade, né? E aí, a partir de 2022, se escolheu o nome Washington Commanders, né? Inclusive o logo do time agora é uma letra, um W, né? Que é meio inspirado ali ele é meio inspirado num jogo de War ali, aquele jogo War, né? Jogo de tabuleiro. E o time carrega esse nome Washington Commanders, né? E que faz, né, o nome Commanders, esse nome atual do time, Washington Commanders, ele foi escolhido em referência ao Washington DC como centro militar e político dos Estados Unidos, né? E a ideia de liderança, autoridade, comando, né? O nome é adotado em 2022. Só que tem tem dois detalhes aí. O novo dono do Washington Commanders, ele não gosta muito do nome. Ele falou que não gosta muito desse nome Commanders, e ele já cogita mudar. E inclusive o presidente, né, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele pediu para que o time
o time tenha de novo o time do Washington ele tenha de novo o nome Redskins, né? Então pode ser que o Washington Commanders, né, ele mude de nome, ele deixe de ser Commanders e adote um outro nome, volte a ser Redskins. Vamos ver o que vai acontecer com o time de futebol da cidade de Washington, né? Indo agora para Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers, que é um dos times mais populares de futebol americano aqui no Brasil, ele é muito popular mesmo aqui no Brasil. O Green Bay Packers, a origem do nome Packer, né? Desse nome Packers, Packer ele vem do termo meat packer, que seria empacotador de carne, né? Ele vem do trabalhador da indústria frigorífica, né? Aqueles que trabalhavam ali na indústria frigorífica e que é uma indústria muito forte na região de Wisconsin, né? Da onde é o time, da onde é o time Green Bay Packers, né? E ele a escolha ligada à economia local, né? Essa coisa dos empacotadores, né? Packer, em inglês, seria empacotador. E aí vem o nome Green Bay Packers. Green Bay é um estado ali, faz parte ali de Wisconsin. E uma outra coisa também que o Green Bay Packers ele é conhecido também pelo estádio, né? A tundra, né? A tundra congelante, né? A Frozen Tundra, que é quando tem frio ali, o frio de rachar o estádio do Packers. E também outra coisa que virou marca registrada do time, né? Como tem essa coisa de trabalhar nos frigoríficos, né? Também Green Bay é muito forte na indústria laticínia, né? E aí uma coisa que virou marca registrada do time também é o torcedor do Packers que adota o queijo, né? Na cabeça, né? O chapéu com aquele tablé, com aquele tolete de queijo na cabeça, e aí virou os cabeças de queijo, né? A torcida do Packers é conhecido como cabeças de queijo. Indo agora para o rival dos Packers, né? O grande rival aí do Green Bay Packers, o Chicago Bears, né? O Chicago Bears, ele é um dos times que não se mudou de cidade, ele é o time que se mantém em Chicago, né? Inclusive, ele tem como torcedor aqui no Brasil o Anthony Curti, né? O Anthony Curti, uma vez eu vi ele numa transmissão lá com a Ari Aguiar na ESPN, né? Ele falando que se o Bears um dia mudasse de cidade, saísse de Chicago, ele reconsideraria torcer para o time, né? Mas o Bears aí, o Anthony Curti, por enquanto, ele não mudou de time, né? Continua sendo firme e forte ali, sofrendo com o Chicago Bears. Nessa temporada o Chicago Bears tá muito bem, tá com chance aí de disputar os playoffs. E o Anthony Curti, que não tá mais na ESPN, né, tá no Sport TV. Mas o nome Bears, ele é uma homenagem ele é uma homenagem ao fundador do clube, né? Ele resolveu homenagear também o outro time o time de beisebol da cidade. O time de beisebol da cidade de Chicago é conhecido como Cubs, né? Chicago Cubs. Cub, essa palavra Cub em inglês quer dizer filhote, né? Filhote de qualquer coisa, filhote de leão, de urso, de lobo, né? E o Chicago Cubs, como ele tem um urso polar ele tem um urso polar como mascote, né? Ele tem um urso como símbolo, né, como mascote. E aí o Chicago, o time de futebol americano adotou o urso, né, o Bears. Nós somos os Bears, nós somos os ursos, né? Nós somos os ursos, vocês são os filhotes, né? Os filhotes de urso, nós somos os Bears, nós somos os ursos mesmo. E aí representa a força, a brutalidade do urso, né? Aquela coisa da força do urso, né? Foi escolhido também a ideia do poder físico, né, do urso, né, coisas que os donos do time queriam ver na equipe. Indo agora para o Detroit Lions, o nome é referência ao rei da selva, né, o rei da selva, o leão, né,
os donos do time queriam que o time fosse conhecido, assim como o leão é o rei da selva, os donos do time queriam que o time fosse conhecido como o rei dos gramados, né? Por isso a adoção do nome Lions, né? Do leão, aí, Detroit Lions, né? O Detroit Lions também, ele é muito ligado à indústria, né? Automobilística, né? A Ford, né? O Detroit tem como um torcedor ilustre do time de Detroit é o Eminem, né? O rapper Eminem, que é muito torcedor, é torcedor fanático do Detroit Lions. Tá fazendo uma boa temporada, vem fazendo boas temporadas esse ano aí, tá brigando por playoffs novamente. Tá tentando aí chegar nos playoffs sob o comando do Dan Campbell, né? A equipe do Detroit Lions. O Minnesota Vikings, a cidade de Minnesota tem uma forte presença de descendentes nórdicos, né, escandinavos lá em Minnesota, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, né? Por isso se adotou o nome Vikings, né? Que vem de Vikings, em inglês, Vikings, né? Foi escolhido em referência a essa coisa dos guerreiros vikings, da força, da resistência, da bravura dos vikings, né? Por isso o nome Minnesota Vikings, né? E o Minnesota Vikings tem uma das camisas assim que eu acho mais bonito na NFL, que é uma combinação de amarelo e roxo, que eu acho muito legal, a do Minnesota Vikings. Indo agora para o New Orleans Saints. O New Orleans Saints tem uma origem dupla, o nome Saints, né? O time foi fundado em 1º de novembro de 1966, que é conhecido como Dia de Todos os Santos, né? Que é conhecido como Dia de Todos os Santos. Daí se adotou o nome Saints, né? Obviamente é Santos em inglês, né? E também tem uma referência musical, né? A cultura e a música, né? New Orleans é uma cidade muito musical e também é uma referência à música When Them Saints Gone Marching, que é uma música bem popular lá em New Orleans, né? E aí tem essa origem dupla, né? Lá em New Orleans, o New Orleans Saints. O New Orleans Saints também, né? Ele tem o Superdome, né? Que virou um símbolo lá depois do furacão Katrina, né, que serviu de abrigo lá depois do furacão Katrina, e quando devastou a cidade ali de New Orleans, né, os torcedores tinham medo até que o time se mudasse de cidade, mas o time continuou e foi campeão aí do Super Bowl, né, a equipe do New Orleans Saints. O Tampa Bay Buccaneers, né? O Tampa Bay Buccaneers, ele tem esse nome em referência aos piratas, aos bucaneiros, né? Que atuavam ali no Golfo do México, né? Tampa Bay, inclusive, não é uma cidade. Tampa Bay faz referência à Baía de Tampa, né? A Baía de Tampa, que aí envolve toda a região ali de Tampa, não só Tampa, mas São Petersburgo, ali, as outras cidades ali da Baía de Tampa, e é uma referência aos piratas que atuavam ali no Golfo do México. Tem aquela ideia de ousadia, né, de aventura e ataque ali, né, dos bucaneiros, dos piratas, né. E uma curiosidade é que o estádio do Tampa Bay Buccaneers, ele tem um navio pirata, né, ele tem um navio pirata com um canhão ali que quando o time faz touchdown, o canhão ele atira, né? Claro que não atira de verdade, mas ele faz um som ali. Ele faz um som de tiro, né? Aquele som de barulho de canhão, né? Tampa Bay Buccaneers, que tem o título já foi campeão de Super Bowl, inclusive com o grande Tom Brady, né? Tom Brady foi quarterback do Tampa Bay Buccaneers e foi campeão pelo Tampa Bay Buccaneers jogando em casa, né? Jogando em seu estádio no Tampa Bay Buccaneers. O Carolina Panthers, a origem, né, a pantera simboliza a agilidade, a força e a agressividade, né, que os donos queriam no time. A escolha foi feita pelo proprietário por representar exatamente essa garra, essa coisa que ele queria, essa intensidade que ele queria no time. O Carolina Panthers, que já foi campeão do Super Bowl,
teve um quarterback que eu adorava, que era o Cam Newton, né? E teve um técnico, né, latino, um técnico de origem latina, o Ron Rivera, né? Que montou um grande time na época ali do Cam Newton, o Ron Rivera. Aí explicado a origem aí do Carolina Panthers, time da NFC. O Los Angeles Rams, Rams em inglês, né? Ele significa carneiro, né? E o nome Rams, né, a origem, ele foi escolhido pelos proprietários originais do clube em Cleveland nos anos 30. E por que Rams, né? Por que a escolha, né, desse nome Carneiros, né? Homenagem ao time universitário Fordham Rams, muito popular na época, né? E o carneiro, ele simboliza força, impacto e agressividade, características desejadas ali pelos donos do time, para o time de futebol americano. E o capacete dos Rams, né? Ele é um capacete bem emblemático, né? Porque ele tem um chifre estilizado que virou o primeiro logotipo pintado diretamente no capacete da NFL, né? É muito, muito legal o capacete dos Rams, né? Os Rams que teve, né? Você que já viu o meu vídeo aqui sobre filme, né? Eu contei aqui sobre a história de Kurt Warner, né? O Kurt Warner foi quarterback dos Rams e com aquele time famoso ali dos Rams, né? O The Greatest Show on Turf, né? O time do Kurt Warner. Tá aí explicado a origem do nome do Los Angeles Rams. Outro time, o San Francisco 49ers, né? O San Francisco 49ers, ele tem esse nome, o 49ers, né? Que é um número, né? 49ers é 49, né? 49 em inglês. O nome é uma homenagem aos garimpeiros de 1849, né, durante a corrida do ouro na Califórnia, né. É a ideia do pioneirismo, né, da coragem, do espírito aventureiro, faz uma homenagem a esses garimpeiros de 1849, durante a corrida do ouro lá da Califórnia. Tá aí a homenagem aí feita ao São Francisco 49ers. O Seattle Seahawks, o nome foi escolhido em um concurso popular, né? E o significado, Seahawks, ele significa falcões do mar, né? E tem uma ideia de precisão, velocidade, força, né? E esse nome Seahawks, ele significa, a palavra Seahawk não é uma espécie, tá? Ele não é uma espécie oficial da biologia, mas é um nome popular usado nos Estados Unidos para descrever essas aves de rapina que caçam no oceano, no oceano, né? Então, aquela, por exemplo, é uma águia pescadora, uma águia marinha, um falcão pescador, né? É por isso que tem esse nome Seahawks, né? O falcões do mar, né? E tem a ideia de precisão, de velocidade e força. Essa aí é a origem aí do Seattle Seahawks, né? Seattle Seahawks, que tem um dos estádios mais barulhentos da NFL, né? O que inclusive já foi registrado até um abalo sísmico no estádio do Seattle Seahawks. E o Arizona Cardinals, ele veio da cor do uniforme, ele veio da cor do uniforme, né, um vermelho cardeal, né? O dono do time, ele havia comprado uniformes de um time de futebol americano, de um time de futebol universitário, e eram camisas que vinham gastas, desbotadas, né? E aí quando ele era meio contestado ali por alguém, ele falava que o vermelho não era um vermelho desbotado, era um vermelho cardeal, né? E aí ficou, né? O time é conhecido tanto pelo vermelho cardeal, aquele vermelho forte, meio bordô, e também cardeal, né? Cardeal é um pássaro
é um pássaro típico lá dos Estados Unidos, é um pássaro muito popular ali nos Estados Unidos, na América do Norte, e aí tem esse, também, né, remete a esse pássaro, né, esse nome Arizona Cardinals. Lembra muito, o logo da equipe lembra muito o logo daquele desenho Angry Birds, né? Para você que gosta de Angry Birds. Então é isso. Esses os nomes aí, vocês conseguiram entender aí que os nomes, né? Um pouco, tanto do primeiro vídeo como desse, né? Que os nomes dos times, né? Eles vêm muito da história local, tem a ver com a história local, com a economia regional, com a cultura, né? Com animais simbólicos, né? Com eventos históricos, tradições populares, né? É um pouco disso que daí que vem a escolha, né, dos nomes aí das equipes, né, dos times, das franquias do futebol americano, do esporte americano em geral. Se você gostou desse vídeo, né, vou trazer aqui outros vídeos falando aí de times da MLB, da NBA, né, talvez da MLS para você aí. Mas se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.